Oi, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, na segunda parte do nosso vídeo. Agora eu vou ensinar a crochetar esta bolsa aqui, ó. A primeira parte eu ensinei como preparar este fio de malha. Então, eu não vou estar utilizando dessa cor, porque o fio que eu tenho não vai dar e eu já tinha feito essa bolsa aqui, quando eu resolvi gravar essa aula, então eu não vou ter fio suficiente para fazer o começo da bolsa aqui. Então, eu cortei um outro aqui mais clarinho, acho que fica até melhor para enxergar no vídeo. Vocês vão estar utilizando as argolas articuladas para fazer a alça torcida. O mosquetinho, vocês podem fazer com um mosquetão pequenininho, ó, uma argola pequenininha, ou estar usando aquele mosquetinho. Então, vai de cada um faz de um jeito, Tássio, né? A gente vai estar usando os botões imantados, aqui nessa bolsa eu usei 2. Ó. Essa bolsa aqui, ela foi forrada, ó. Eu fiz até aqui, até onde termina o ponto espiga. Depois eu mandei forrar e depois eu finalizei com essas carreiras aqui de ponto baixíssimo. Eu fiz 4 carreiras de ponto baixíssimo aqui, certo? E usei o caninho cristal, ó. Nós vamos utilizar, ó, a fita para poder colar o caninho, mas caso não tenha fita, vocês podem estar utilizando durex, pode estar também colando com fogo aqui. Eu vou também estar dando umas dicas também, tá bom? Vou deixar também um telefone aqui do WhatsApp, da onde vocês podem também adquirir o caninho cristal. Vocês podem estar adquirindo rolo com 50 metros desse caninho aqui, tá bom? É o caninho nível de aquário, esse daqui, não é o nível de construção. Então, bora para nossa aula? Ó, nós vamos utilizar o fio de malha, que eu já cortei, e a agulha número 6. Nós vamos começar a base com 13 correntinhas, ó. Nós vamos fazer da mesma forma que eu fiz essa daqui, ó. Vou até contar com vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu fiz aqui aquela correntinha dupla, que eu vou explicar para vocês. Se eu não gostar, posso fazer de outra forma? Pode. Mas eu gostei muito desse jeito aqui, eu vou fazer dele aqui e vou ensinar para vocês. Então, eu vou, para começar a nossa correntinha dupla, eu vou deixar mais ou menos aqui uns 65 centímetros do fio aqui. Aí, vou fazer uma laçadinha inicial. E esse fio que a gente deixou aqui, ó, a gente vai laçar por cima da agulha, ó. Aí, a gente busca o fio que vem do novelo, traz por dentro, ó, formando a correntinha dupla. Já fiz a primeira. Novamente, laço por cima, busco o fio que vem do rolo, ó, laço. Jogo por cima aqui, ó, é bem facinho, ó. Busco o fio que vem do rolo, ó, 3, já fiz 3, ó. Laço de novo, busco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho aqui 13 correntinhas. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nas perninhas de trás aqui, ó. Que eu quero que fique aparecendo a correntinha aqui, ó. Igual nessa base aqui. Quero que fique esse acabamento aqui. Se você não quiser fazer dessa forma, faz as 13 correntinhas normais e faz os aumentos aqui, igual a gente vai fazer, ó. Então, agora eu vou fazer uma correntinha para subir, ó. Aí, nessa primeira aqui, eu vou trabalhar aqui dentro, ó. Pegando dentro aqui do meio aqui, ó. Eu não vou pegar atrás, eu vou pegar aqui dentro, ó. Então, eu vou fazer 2 aqui, ó. Aí, lembra daquela dobrinha nossa, ó? Ela já tá aqui atrás. Às vezes, ela vem parar na frente, vocês precisam puxar pra ela ficar aqui atrás, ó. Eu vou deixar ela escondidinha aqui atrás, ó. Dou uma seguradinha. Busco o fio que vem lá, ó. Tá vendo? Ela ficou escondidinha aqui atrás. Se quiser também dar uma enroladinha, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Ó, vou fazer aqui mais um ponto, ó. Aí, aqui eu vou dar uma enroladinha, ó. Quiser dar uma enroladinha também, como eu coloco forro, eu não costumo estar enrolando, não. Vou fazendo e seguro lá, ó. Ó.
Aí dá uma enroladinha que ela disfarça bem. E já vai arrematando esse fio aqui também, ó. Então, agora, nós vamos fazer nessas laçadinhas de trás aqui, ó. Nós vamos deixar essas duas perninhas, ó. Essas duas correntinhas e vamos fazer aqui atrás, ó. Já prendendo o fio aqui, ó. Ó. Vou fazendo ponto baixo aqui, ó. Bem nessa perninha aqui, ó. Aí já vou arrematando o fio aqui, ó. Vai dando uma arrumadinha no fio, ó. Não precisa puxar ele demais, ó. Ó, vai. Isso aqui é igual você trabalhar no outro fio de malha, não tem muita diferença. O que eu quero ensinar para vocês é mais para esconder as dobrinhas mesmo e o modelo da bolsa, né? Como que eu fiz o modelo dessa bolsa aqui, ó. Ó, já tô arrematando o fio aqui, ó. Depois eu vou desmanchar isso aqui, que eu não vou fazer a bolsa dessa cor, só para mostrar para vocês, então eu não vou estar cortando aqui, porque depois eu aproveito esse fio aqui, ó. Ó, fazendo ponto baixo aqui. Ó, eu chegando aqui, ó, eu vou deixar a última, não vou pegar aqui atrás, ó. Vou pegar pela frente aqui, ó, e vou fazer os nossos aumentos aqui, ó. Vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui já vai ter a nossa curvinha aqui, ó. Que foi aquela dobrinha da malha, a gente já vai esconder ela também, ó. Então, ó, como tá ficando aqui, ó, nosso acabamento da correntinha. Aí, eu fiz aqui os 5 pontos baixos aqui, ó, e vou pegar aqui, ó, na argolinha aqui, nessa daqui de trás, não de trás, dessa da lateral, que eu quero que fique essas duas perninhas aqui, ó, essas duas correntinhas. Então, agora eu vou começar a pegar por aqui, ó. Então, vou continuando aqui, ó, fazendo ponto baixo aqui, ó. Aqui, a gente vai ter que dar uma puxadinha, porque a gente precisa deixar isso aqui atrás escondido, ó. Então, eu vou buscar aqui, ó, vai ficar aqui escondidinha. Vou segurar aqui, ó, pra prender, ó. Tá vendo? Então, vocês vão... A única coisa que vocês vão ter que fazer com essa malha é esconder essa dobrinha aqui atrás, ó. Por quê? Porque ela não pode aparecer aqui na frente. Se vê que passou aqui pra frente, desmancha e faz de novo, segurando ela pra trás. Só isso, o resto é igual trabalhar com qualquer malha, gente. Ó. Então, eu vou continuando aqui, ó, fazendo nessa correntinha aqui da lateral. Ó, vou fazendo. Isso aqui dá uma enroladinha, mas na hora que a gente colocar o caninho, fica certinho essa base aqui, ó. Ó. Então, ó, notem que tá ficando aqui as duas correntinhas de cima aqui, ó. Só aqui nas extremidades que a gente pegou em cima delas aqui. Chegando aqui no final da carreira, ó, lembra que eu fiz aqui uma correntinha para subir e mais 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base, ó? Eu preciso de 5. Então, eu vou fazer mais 2. E como eu vou pular aqui esta correntinha e vou pegar no próximo aqui, ó, vou fazer um fechamento perfeito, ó. Esta correntinha aqui, ó, já vai ser o nosso 5º ponto aqui, ó. Ó, ela vai servir como ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou vir aqui por baixo, vou introduzir a agulha aqui dentro e vou buscar o meu fio, ó. Ó. Para ficar mais fácil para vocês, ó, se vocês acharem mais fácil marcar, ó, tá vendo os 5 pontos aqui da nossa curvinha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, a gente vai marcar aqui, ó, o primeiro aqui da curvinha, é onde a gente vai ter o nosso primeiro aumento, e esse daqui o último. Então, desses 5 pontos aqui, ó, a gente vai ter que fazer 2 pontos em cada ponto desse aqui, ó. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, é exatamente os pontos que tá dentro desse último buraquinho aqui, ó. Eu não costumo marcar, tá, gente? Só que eu tô ensinando pra vocês aqui pra ficar mais fácil aqui, pra vocês não se perderem, ó.
Então, vamos colocando aqui, ó. Aí, o restante é um ponto em cima de cada ponto aqui, ó. Então, aqui, ó, já fiz o primeiro, aí no mesmo ponto de base, eu faço o segundo, ó, porque isso aqui, depois quando a gente fizer o fechamento aqui, a gente vai contar como um ponto que vai fechar aqui. Então, aqui eu já tiro, né, que a gente já vai fazer aqui o nosso aumento, ó. Aí, a gente faz 2 pontos aqui, ó, no mesmo ponto de base. Não apertar demais esses pontos, para não ficar o buraco muito grande aqui, não fazer aqueles buracão, ó. Aí, a gente vai fazendo aqui os pontos aqui, ó. Aí, cheguei aqui, ó, tá vendo aquela dobrinha? Deixa eu dar uma enroladinha assim, ó. Enrola, dobra, ó, tá vendo, ó? Ó, tá escondidinho, aí prende lá atrás, ó. Fica lá escondidinha a dobrinha, não aparece, ó. Aí, a gente vai fazendo aqui, ó. A gente vai fazer ponto em cima de ponto aqui, ó. A base, ela vai dando uma entortadinha agora, mas depois, na hora que colocar o caninho, vai acertar. Ficar retinha. Ó. Então, vou fazendo aqui, ó. Isso aqui não tem segredo, ó. Ponto em cima de ponto, ó. Cheguei aqui, onde tá o marcador, ó. Vou fazer o nosso primeiro aumento. 2 pontos baixos. Ó. Mais 2. Ó, mais 2 aqui. Ó, outra curvinha. Então, aqui, ó, dou uma puxadinha aqui, ó. Prendo, ó. Fiz mais 2 aqui, ó. Aqui eu não gostei muito, ficou meio... Deixa eu dar mais uma esticadinha no fio aqui, que ele vai... Então, a gente vai dando uma acertadinha, até a gente ver que ficou bom, ó. Ó, aqui, agora prendo aqui, ó. Agora sim. Ó. Aí, aqui o nosso último marcador. Nosso último aumento. Ó. Aí, vou continuando aqui. Os pontos baixos, ó. Pegando as 2 argolinhas. Como tá ficando, ó. Ó. O fio, a gente vai desenrolando ele um pouquinho, ó, vai acertando, porque como ele foi cortado, feito uma bolinha, eu fiz uma bolinha, então é normal que ele dê uma enroladinha. Ó, então eu cheguei aqui, tirar o nosso marcador. Ó, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base aqui, ó. Ó, cheguei na outra curvinha. Então, por isso que a gente também não deve trabalhar com um pedaço muito pequeno, né? Porque senão toda hora a gente vai ter que estar escondendo essas curvinhas aqui, ó. Ó, então deixei ela pra trás aqui, ó. Se ficar muito largo o ponto aqui, acaba vindo pra frente isso aqui. Mas se ficar bem certinho, assim, bem justinho, ó, não vem, tá vendo, ó? Eu tô dando uma puxadinha, não vem? Ó, aí agora aqui, ó. Pego aqui, ó. 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 Dois pontos. Ó, aí eu fiz 2 pontos em cada ponto de base aqui, ó. Aí, nós vamos passar agora, para fazer o fechamento perfeito, do segundo ponto baixo aqui, ó. Tem aquele primeiro que eu fiz aqui, o segundo, para fazer, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Introduzo a agulha, trago aqui, ó.
Ó, trago aqui pra trás, ó. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Ó, aqui vai formar outra correntinha aqui, ó. Então, nós temos que ter 10, ó. Os aumentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Isso aqui já forma o nosso fechamento. Eu introduzo aqui, ó. Busco aqui, ó. Trago aqui. Pessoal, nós vamos agora trabalhar a carreira com o caninho, certo? Então, aqui, nós vamos precisar fazer 6 aumentos aqui, nessa curva desse lado e desse, ó. Então, eu já marquei aqui, ó, naqueles 10 pontos aqui que a gente tem na curvinha, que a gente fez 2 pontos baixos em cima de cada um aqui da primeira carreira, ó. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos baixos e marquei aqui no terceiro, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, contando com esse, 4, 5. Aí, no sexto, eu marquei de novo. Então, desse marcador até esse aqui, nós vamos fazer 12 pontos. E do outro lado aqui é a mesma coisa, certo? Então, nós vamos trabalhar agora da seguinte forma, com o caninho, ó. Então, nós vamos posicionar ele dessa forma aqui, porque nós vamos dar a volta com ele aqui, ó. Aí, depois nós vamos cortar e emendar este caninho. Se você achar mais fácil, já fazer uma marcação aqui, ó, mais ou menos do tanto que vai gastar de caninho e cortar, ó, aí corta com um pouco de sobra aqui, não tem problema. Mas eu já prefiro fazer e depois cortar para não ter perca também desse caninho, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos deixar um pedacinho aqui, ó. Não fazer a emenda muito aqui na curva, que eu acho que fica meio ruim, ó. Deixar um tanto assim, mais ou menos, ó. Então, a gente vai prender aqui o caninho, fazendo um ponto baixo. Como a gente vai ter os aumentos, ó, no mesmo ponto de base, a gente já faz mais um ponto baixo, dando sempre uma arrumadinha nesse fio. Ó. Aí, a gente já faz mais 2 aqui, sem apertar demais, senão esse caninho pode ficar repuxando aqui dentro. Ó. Fiz outro aumento. Vou fazer mais 2 pontos aqui, ó. Aí, chegando aqui, eu tiro esse marcador e faço também mais 2 pontos baixos aqui. Sempre dando uma arrumadinha nesse fio aqui. Ó, então, eu já tenho 4 aumentos aqui. Aí, eu vou continuando aqui, ó, fazendo ponto em cima de ponto, ó. Deixa eu tirar um pouquinho de caninho aqui pra ficar mais fácil. Ó, aí vou arrumando ele aqui, ó. E vou fazendo ponto baixo até chegar na outra curva lá. Ó, cheguei aqui naquela dobrinha. Ó, vou fazendo aqui, ó. Aqui é ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Ó, que tá ficando, ó. Vai ficando uma base estruturada, ó. Ó, eu tô ensinando vocês a fazer com esse fio, mas vocês podem usar qualquer fio de malha também para fazer esse modelo de base aqui e o modelo de bolsa que eu vou ensinar, tá bom? Pode usar um fio fita, um fio roletê, o fio que vocês quiserem. Ó, estou chegando aqui, novamente, ó. Aí, vou remover esse marcador aqui, ó. E vou fazer aqui nosso primeiro aumento. 2 pontos, no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos, ó. Aí, novamente, ó. Ó, tô chegando naquela curvinha, faço aqui, ó, ela já vai ficar aqui atrás, ó. Ó. Aí, vou ajeitando esse fio. Ó.
arrumadinha aqui no caninho. Ó, chegar aqui no outro marcador, já tiro ele. E faço o meu último aumento aqui. Aí, aqui é ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Vou fazer mais um pouquinho e já vou cortar esse caninho aqui, pra gente fazer o acabamento. Parece ruim de trabalhar o caninho, mas não é, gente. É só vocês ir ajeitando aqui, ó. Daqui a pouco já vai cortar também. Ó. Aí, tá vendo a curvinha? Deixa ela lá atrás, ó. Dando uma acertadinha. Ó, aqui acho que já dá pra cortar. Ó, então eu vou arrumar aqui, ó. Deixar bem certinho aqui, ó, bem retinho. Cuidado pra não puxar demais assim, ó. Porque senão vai ficar repuxada a base, tá vendo? Tem que mantê-la bem, ó. Abrir assim, ó. Deixar bem abertinho, ó. Põe na mesa assim certinho. Ó. Coloca até o caninho por cima do outro, assim, ó. Pra você ter ideia da onde que vai parar aqui o... Ó, eu vou cortar aqui, ó. Aí, aqui também, eu vou colocar um pedaço aqui de caninho também, ó. Então, um pedacinho aqui. Aí, eu vou cortar um pedacinho assim, mais ou menos, de uns 2 centímetros. Ó, vou abrir aqui, ó. Vou dar uma enroladinha. Se você quiser cortar um pouquinho, também pode. Mas eu acho que eu prefiro enrolar bem assim, pra ele ficar mais estruturado. Aí, coloco, ó, a metade, mais ou menos, ó. Isso aqui também serve assim, se você não tiver a fita, você dá uma derretidinha aqui com fogo, com isqueiro, ó. Aí, ele vai prender mais ainda, mas como eu só vou dar um exemplo aqui, não vou estar usando essa base, então não tem necessidade de eu ficar colando aqui, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Aí, agora eu vou cortar um pedaço dessa fita ou durex. Ó, não precisa ser muito grande, ó, um pedaço assim, ó. Aí, ponho aqui, ó. Prendo bem aqui, ó. Eu gosto de colocar essa fita, acho que fica melhor, ó. Ó, tá vendo? Vou ter uma base bem retinha aqui, ó. Ó. Agora eu vou... Dá a impressão que tá grande aqui, mas não tá, ó. É porque tem essa curva ainda aqui, ó. Ó. Colocando assim, ó, vocês olham aqui que ela tá bem retinha, ó. Ó, porque ela vai abrir aqui um pouquinho ainda na curva, ó. Tá vendo? Então, vamos terminar aqui. Fazendo aqui, ponto baixo. Até chegar lá na curva do marcador, ó. Vou tirar esse marcador. Ó, vou dando uma arrumadinha. Aí, chegando aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, que é o meu aumento, ó. Seguro aqui a dobrinha do fio. Ó, faço mais 2 aqui, ó. Ó, então, eu já tenho aqui, ó, 6 aumentos, ó. Um aumento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui.
Ó, então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, ó, finalizei a minha carreira aqui, ó. Ó, a base. Ó, então, agora, a gente vai fazer o fechamento aqui. Eu introduzo aqui, ó. Não é nessa correntinha, é no primeiro ponto baixo aqui, ó. A gente pula a correntinha e vem no próximo, ó, porque essa argolinha aqui, ela forma o outro ponto aqui, ó, que a gente pulou. Então, a gente vem aqui, ó, debaixo dessa correntinha aqui, ó. Introduzo a agulha aqui, ó, busco o fio. E vou no próximo aqui, ó, introduzindo a agulha nas duas perninhas e já busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, introduzo nas duas perninhas, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu vou fazer esse acabamento aqui, ó, em todo esse contorno dessa base aqui, ó, para formar aqui essa argolinha aqui, ó. Mas se vocês não quiserem fazer também, não tem problema, mas eu achei que fica bem bacana aqui, fica um acabamento mais bonito. Ó, vou fazer até o final da carreira, dessa forma aqui, ó. Introduzo, busco o fio, ó. E fica mais reforçada também, ó, essa base aqui. Então, eu vou fazer aqui até chegar no final aqui e já volto para mostrar para vocês. Ó, tô chegando aqui no final da carreira, ó, vou fazer o último aqui, ponto baixíssimo. Aí, chegando aqui, ó, eu comecei o primeiro aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Esse fio a gente tem que cortar ele. Meu fio tá acabando aqui, mas eu vou cortar para fazer com vocês aqui esse fechamento perfeito. Eu vou cortar bem aqui nessa dobrinha aqui, ó. Só pra tirar a dobrinha aqui. Ó. Então, eu puxo aqui. Pode ser um fio menor, tá, gente? Eu cortei aqui só pra... Porque depois eu aproveito isso daqui. Ó, então aqui eu vou fazer o fechamento perfeito aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Puxo. Aí venho aqui, ó. Ó, vai formar o meu último ponto baixíssimo aqui, ó. Agora, a gente vai começar o nosso corpo da bolsa aqui, ó. A gente vai fazer a primeira carreira de pontos baixos aqui, para depois a gente fazer o ponto espiga. Então, a gente precisa ter um número, quantidade de números pares, para dar certo também esse ponto. Aí tem um pedaço de fio aqui, mas eu vou fazer com ele mesmo, porque eu quero ensinar para vocês como é que eu faço a emenda desse fio, ó. Então, eu vou deixar esse fio aqui, que depois eu vou arrematar, né? Aí, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, e vou começar fazendo pontos baixos aqui na carreira inteira, ó. Ó, então, eu vou pegar aqui nas duas argolinhas aqui, ó, e vou fazer pontos baixos aqui, ó. Vou deixar essa correntinha que eu fiz aqui em cima, carreira de ponto baixíssimo, aí vou pegar nas duas aqui de trás, ó. Vou fazer um ponto em cima de cada ponto aqui, sem aumento, sem nada. Ó. Aí, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a emenda do fio. Ó, aqui é bem simples, ó. Chegando aqui, ó, fiquei com um pedacinho de fio. Aí, eu busco meu outro fio aqui, ó. E introduzo e já pego esse fio aqui, ó. E já faço ponto baixo, ó. Aí, uma coisa que eu gosto de estar fazendo aqui, para não ficar muito grosso, é dar uma afinadinha aqui um pouquinho no fio. Pelo menos numa parte dele aqui, ó. Ó, pelo menos um pouquinho, só pra dar uma... Aí, o que que eu gosto de estar fazendo aqui, pessoal? Eu gosto de passar aqui por dentro, ó. Vou buscando aqui, ó. Ó, vou fazendo isso, ó. Eu coloquei pro outro lado aqui só pra ficar mais fácil, ó.
Eu não gosto muito de estar puxando depois, assim, que eu acho que dá uma repuxada nos pontos também. Então, eu prefiro estar fazendo isso daqui, ó. O fio tá mais fininho. Ó. Aqui eu deixei um fio bem longo, ó, mas, ó. Aí, aqui, eu posso deixar, puxar aqui nessa carreira de cima mesmo, aqui, ó. Pra não ficar os dois aqui no mesmo lugar, ó. Ó, levo aqui pra cima. Mas se vocês quiserem fazer de outra forma, não tem problema. É que eu já gosto de ir fazendo esses arremates. Eu acho que assim fica bem seguro. Ó. Eu prefiro fazer assim do que puxar aqui pelo meio dos pontos aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou fazer toda essa carreira de ponto baixo até chegar aqui do outro lado, ó. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês aqui. Ó, cheguei aqui no final da carreira, ó. Eu terminei aqui o último ponto com ponto espiga, que é o que pega pela frente. Aí, agora eu vou fazer o fechamento aqui dessa carreira, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Não em cima aqui dessas argolinhas do ponto baixo, que a gente começou, mas do ponto espiga aqui, ó. Essas argolinhas aqui de cima. Aí, levo o fio lá pra trás, ó. Puxo. Ó. Aí, aqui, ó, eu vou sair aqui em cima desse ponto baixo aqui, ó. Aí, aqui, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma correntinha, ó, vou dar uma puxadinha aqui, fazer uma correntinha aqui atrás, ó. Aí, aqui, eu já solto só um pouquinho o fio aqui pra não ficar muito apertado, ó, e já vou introduzir aqui na frente mesmo, ó, e fazer o ponto espiga aqui na frente, ó. Que é aquele pegando pelas laçadinhas da frente, ó. Então, agora vai ser invertido, ó. Onde era ponto baixo, vai ser o ponto espiga. Onde era ponto espiga, vai ser ponto baixo, ó. Venho no próximo, introduzo nas duas argolinhas, faço ponto baixo. Ó, agora onde era o ponto baixo, introduzo aqui na frente, busco o fio que vem do novelo, ó, dou uma alturinha e faço ponto baixo, ó. Ó. Aí, o próximo, onde é o ponto espiga, faço ponto baixo simples. Ó, vou invertendo, ó. Introduzo aqui na frente. Ó, já tá saindo o nosso ponto fantasia aqui, ó. E conforme a gente vai fazendo a carreira, a bolsa vai tomando forma, ó. De novo, ó, introduzo aqui, faço ponto baixo em cima do ponto espiga. Aí, o próximo é o ponto espiga em cima do ponto baixo, ó. Então, é invertido. Vou fazer aqui até o final e já volto para mostrar o início da outra carreira, porque depois será tudo carreira de repetição. Ó, pessoal, chegando aqui no final da carreira, ó, vou fazer o último ponto baixo aqui. Eu gosto de finalizar as carreiras dessa forma aqui, ó. Aí, eu venho aqui em cima da cabecinha aqui do ponto espiga, do primeiro que a gente fez, ó. Aí, levo lá pra trás. Aí, aqui, ó, eu faço aquela correntinha lá atrás, igual a gente fez na carreira anterior, ó. E eu venho aqui em cima desse ponto baixo aqui, o último que a gente fez, ó, e já faço o ponto espiga aqui. Então, sempre eu vou fazer dessa forma, ó, porque quando eu chegar aqui, ó, eu vou ter o ponto baixo aqui, ó. Aí, vou fazer o fechamento aqui e faço a mesma coisa. Eu preferi fazer dessa forma. Aí, eu só vou fazer aqui mais um pontinho para mostrar para vocês, ó. Ó, faço de novo ponto espiga. Aí, tem que ir arrematando esses fios, né? Claro que eu não vou precisar estar fazendo isso, que é só um exemplo. Ó, então, nós vamos fazer dessa forma aqui a carreira, ó. Nós vamos inverter novamente, ó, igual a gente fez na carreira anterior, ó. Então, será assim até subir o corpo da bolsa inteiro, tá bom? Então, aí a bolsa vai ficando dessa forma aqui, ó. Eu não vou fazer a bolsa toda, igual eu já expliquei no começo do vídeo, ó. Vou medir a base aqui com vocês, ó, tá vendo? Ó, medir. Aqui tá dando, ó, 26 centímetros mais ou menos, ó.
Essa outra aqui também, eu já tinha medido com vocês, ó. Ó, medida dessa base aqui, 26 centímetros. Porque a gente usou o mesmo tanto de ponto. Então, aí vocês vão subir essas carreiras para fazer esta bolsa. Ó, aqui eu só fiz 3, com vocês de exemplo, ó. Mas é o mesmo fio, ó, o mesmo efeito. Ó, muito lindo, né, gente? Vou contar com vocês quantas carreiras eu fiz nessa bolsa, ó. Então, eu fiz a primeira aqui, ó, de ponto baixo, ó. Aí, eu fiz, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carreiras no total desse ponto fantasia aqui, ó. Então, deu mais ou menos aqui, ó. Ó, uns 18 centímetros aqui, ó. Aí, dá 20 centímetros a altura total da bolsa, ó. Aí, eu fiz aqui mais 4 carreiras de pontos baixíssimos, ó. Que eu vou só explicar pra vocês como que eu fiz, ó. Eu fiz ponto em cima de ponto aqui, pegando na argolinha de trás aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês aqui, que vocês já vão entender. Ó. Então, vamos fazer de conta aqui que eu finalizei a minha bolsa aqui, certo? Não precisa cortar o fio, ó. Aí, vocês já fazem uma correntinha aqui, ó. Aí, nas argolinhas de trás aqui, ó, vocês já começam a fazer o ponto baixíssimo aqui, ó. Ó. Vou pegar esse fio aqui só para vocês entenderem, ó. É só buscar o fio, ó, a argolinha de trás, ó. Aí, vocês vão fazendo o ponto baixíssimo. Ó. Vamos ver aqui o efeito, ó. Tá vendo aqui, gente? Deixa eu colocar aqui pertinho. Ó. Aí, quando chegar aqui, vocês não precisam fazer fechamento de carreira. Vocês já vêm direto aqui, ó. Deixa eu fazer um pedacinho aqui, ó, pra vocês entenderem. Tirar a bolsa aqui. Ó, chegando aqui, faz de conta que eu fiz a carreira inteira aqui, contornei tudo. Aí, cheguei aqui no último, ó. Não precisa vir aqui e fazer um ponto assim, baixo, ó. Daqui mesmo, ó, vocês já vão vir aqui em cima, aqui, ó, pegando a argolinha de trás, ó. Ó, ponto em cima de ponto, ó. Ó. Aí, chega aqui, ó, vai dando a volta, chega aqui, já vai vindo por cima desse ponto aqui. Ó, não tem segredo nenhum, aí vocês fazem quantas carreiras vocês acharem necessário. Eu fiz 4 aqui na bolsa. Então, é isso, gente, ó. Ó, tá vendo? A base vai ficando retinha. Deixa eu desmanchar aqui, pra vocês verem. Ó, só pra vocês verem aqui a base com fechamento de carreira, ó. Aí, aqui é o seguinte, ó. Se vocês ficarem muito incomodados com essas dobrinhas da malha, é só vocês puxarem aqui pra dentro, ó, um pouquinho assim, ó. Pega assim com uma agulha mais fininha, ó, vai dando uma escondidinha assim, ó, também. Ó, tá vendo? Nem aparece muito, ó. Ó, a base. Com esse caninho fica bem estruturado, ó. Eu gosto muito de usar os caninhos, né, nas bases para fazer as bolsas, ó. Esse tássio aqui, ó, eu posso explicar também numa próxima aula como eu fiz ele. Ó, eu fiz só pra dar uma explicação rápida aqui.
Eu cortei várias fitinhas aqui, mais ou menos de uns 50 centímetros. Como eu tinha esse pedaço aqui, eu fui cortando, deixei bem grande mesmo. Aí depois passei aqui por dentro, amarrei e fiz aquela... enrolei aqui em volta e puxei aqui. Se vocês quiserem aqui a aula desse taço, eu posso fazer separado aqui pra vocês, ó. E a aula aqui da alça torcida eu já tenho no canal. Eu fiz essa alça torcida com uma tira de 3,20 metros, aí dobrei ela, porque ela tem que ser fechada, ela fica com 1,60. Aí ela deu uma alça mais ou menos de ombro, ela não é uma alça muito grande. Fiz esse coraçãozinho também com um pedacinho de fio. Ó, coloquei 2 botões imantados. Forrei a bolsa, como eu já expliquei em outra parte do vídeo, ó. Onde eu terminei o ponto fantasia, eu preguei o forro da bolsa. Depois é que eu fiz os pontos baixíssimos aqui. Ó, então, essa foi a forma que eu fiz essa bolsa. Aí vocês podem pensar assim, ah, mas eu não quero fazer essa bolsa com malha cortada, quero fazer com fio de malha que eu tenho aqui, quero comprar um fio, quero fazer... Pode fazer com qualquer outro fio. Fio fita, fio roletê, vai ficar muito lindo, gente. Aqui eu ensinei com esses fios aqui reciclados, que a gente ganha de doação. Por quê? Porque eu acho que pode ajudar muita gente a fazer muita peça linda, vender e ainda ganhar um bom dinheiro. Então, é isso. O que vocês acharam da aula? Comentem aí pra mim. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E até um próximo vídeo.